Fala aí galera, fala aí torcedor colorado, Felipe Masmanier do Footstats. Hoje a gente está mais uma vez com o João Iso por aqui. E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco desse momento do Inter, o Inter que vem de 4 vitórias seguidas, 5 jogos de vencibilidade, tá às vésperas da estreia da Libertadores, na quarta-feira que vem. Mas a nossa impressão daqui de dentro, pelo menos, é que tá faltando algo ao Inter ainda, talvez algo que tenha faltado no Brasileiro do ano passado, para possibilitar que o Inter tivesse brigado efetivamente pelo título. Teve uma terceira colocação, vaga na Libertadores, uma bela campanha, mas tentar falar o que está faltando para o Inter. Aquele algo a mais, né? Aquele algo a mais. A gente começa pela questão da eficiência ofensiva, aquela velha história que a gente sempre fala de quantas finalizações o seu time precisa para fazer um gol. E o Inter tá bem mal nessa, né Iso? Então, o Inter ele precisa de 12,2 finalizações para fazer um gol, um número muito acima de como era o Inter no Campeonato Brasileiro do ano passado. Vale lembrar que esse número era de 8,3 finalizações e era apenas abaixo do Palmeiras, que foi o campeão. O segundo mais eficiente, hoje ele é o 12º. Que quer dizer isso? É o pior de todos os times que a gente coleta. Entre os 12 que a gente coleta 100% dos jogos na temporada, ele é o que tem esse número mais negativo. Para vocês terem ideia, o Grêmio, que disputa o mesmo campeonato estadual que o Inter, precisa de só 4, para vocês verem essa diferença do Grêmio para o Inter nesse começo de ano. E aí a gente foi fazer o quê? Procurar a origem das finalizações para entender qual que é o problema do Inter. Exato, a gente foi buscar tentar entender de onde está vindo esse problema. Na origem das finalizações, a gente descobriu que 37,8% das finalizações do Inter tem origem em passes. Esse número ele é bem baixo se a gente comparar com os outros times da Série A. Ele é também o que menos tem essa porcentagem aqui. Muito importante lembrar disso e, para a gente entender melhor, a média dos outros 11 times que a gente coleta é de 52,4%, bem diferente do Internacional. Que está distante dessa marca de 37,8%. E esse número aqui ele diz o quê? Ele diz que o Inter não está conseguindo criar aquela jogada construída. Uma jogada ocasional, né? Ocasional, ele não chega naquela finalização de uma bola que foi planejada para isso exatamente através de passes. Por isso que a gente vê esses dois números aqui de passes, de rebatidas, né? E como a gente falou que talvez esse seja um problema já desde o ano passado, a gente pegou aqui a tabela com os 6 times do G6, os 6 primeiros do campeonato. Olha a diferença do Grêmio, hein? Para ver como estava essa marca de porcentagem de finalizações em passes. E o Inter já estava bem abaixo dos outros times, aqui em sexto, entre os 6 primeiros, 50% das finalizações com origem em passe. Todos os outros 6 estavam na frente do Inter. Tava quase na média desse ano, né? Do estadual, que ela é bem diferente do Campeonato Brasileiro. Vale ressaltar isso. Mas no Brasileiro já dava para ver que o Inter estava abaixo nessa marca. Além disso, além das finalizações com origem em passe, a gente pegou as finalizações que tenham tido uma assistência na origem. Pode ser em cruzamento, em lançamento, que são jogadas que o Inter explora bem mais já, essas jogadas de cruzamento e lançamento. Sim. E mesmo assim esse número ainda é baixo, só 63% das finalizações tiveram assistência. Além disso, também está entre os últimos. Então o Inter é o pior. Para vocês terem uma ideia também, a média dos outros 12 times, os outros 11, né? 75% das finalizações com origem em assistência. Mais um número que o Inter tá Não é tão gritante, mas ainda assim abaixo, né? Tá bem distante. Para completar esse raciocínio, relacionando ao campeonato do ano passado, o Campeonato Brasileiro. Ainda dentro desse G6, dos 6 primeiros colocados, a gente pegou os jogadores que mais contribuíram com assistências para finalização, que mais criaram chances de gol para os seus companheiros. E a gente vê aqui que todos os outros times tinham representantes antes do Inter. Tinha o Everton Ribeiro, Diego pelo Flamengo, 2 representantes do Flamengo, 2 do Palmeiras, 2 representantes do Palmeiras, o Nenê do São Paulo, o Casares do Galo e Luan do Grêmio, o Dali aqui em último com 42 assistências para finalização. Todos são meias, né? Bem lembrado. Todos são meias, com exceção ao Dudu, né? Que é mais atacante. Mais ponta. E aí que a gente quer chegar, porque o Inter dependeu muito do D'Alessandro, que jogou uma pequena parcela do campeonato. Ele teve 24 jogos, mas só 12 como titular. A gente vai explorar um pouco mais aqui. E teve esse maior número de assistências para finalização. Se a gente pegar o segundo turno inteiro, entre os 50 caras que mais produziram esse tipo de jogada, só 2 representantes do Inter. O próprio Dali e o Nico Lopes. É isso aí. Ou seja, os jogadores do Inter não estão conseguindo chegar. Mas, mano, uma coisa importante que eu ia falar também. O Edenilson, que é segundo volante, ele nem tem, em tese, essa obrigação de ser um cara que municia o ataque, dobrou a quantidade de passes que ele deu no primeiro turno. De passes para finalização. Exatamente. Né?
Pra você ver como que é. O Inter tá precisando recorrer a alguns jogadores que... Não tem essa característica específica. Até o Edenilson, o próprio Patrick, também bem lembrado. O Nico Lopes, são jogadores que contribuem com esse momento da chance criada, mas não é a principal característica deles. Esse papel normalmente é mais dos meias, como é do Dali, que a gente vai explorar um pouco mais agora. Exato. Bom, como a gente já falou, ele teve 24 jogos, 12 como titular, ele foi só o 14º em minutos do Inter. E mesmo assim, disparadamente, muito acima do resto do elenco. Em assistência para finalização, Exato. o primeiro, ele deu 2 assistências para gol, dessas 42 para finalização. E aqui o número que é matador, a cada 30 minutos em campo, o Dali produziu uma assistência, e aí entre todos os jogadores do campeonato, ele era o segundo que precisava de menos tempo. Pra vocês terem uma ideia de como ele tem essa função criativa apurada, e era um jogador que o Inter estava dependendo muito, mas é complicado contar só com ele para essa função. É isso que eu ia chegar. E esse ano, como que vai ser? Como que você vai fazer, Odair Hellmann? Vai apostar no Camilo, que agora foi inscrito na lista da Libertadores? Tem que ver. O Inter contratou muito jogador. Contratou muito jogador de ataque, mas a parte dos meias... Agora só tem o D'Alessandro, que tem a questão da idade avançada, já ele não consegue jogar todos os jogos. Está sendo preservado para esses jogos mais importantes agora da Libertadores, né? Aí tirando o D'Alessandro, tem o Camilo, que é um jogador que ainda não respondeu muito bem no Internacional. O Rualano já tinha foi emprestado. Tinha o Rualano que foi emprestado para o Curitiba. O Nonato, que é um jogador que joga um pouco mais recuado, que a torcida está com bastante esperança, mas o Inter não tem esse jogador criativo. Então o que a gente vê aqui de dentro é que isso está fazendo bastante falta para o Inter e sobrecarregando os outros jogadores das outras funções a fazer esse papel. Além dessa parte criativa, o D'Alessandro ele também é um jogador que prende muito a bola, ele tem pouquíssimas perdas de posse, ele tá lá entre os que menos perdem a posse da bola, tem um passe muito qualificado e essa questão da perda de posse é uma que preocupa bastante o Internacional também. A gente tem uma máxima aqui no Footstats que a gente costuma dizer que quem não consegue construir o jogo através de passes, de triangulações, apela pro drible, né? Ele tem que forçar pro drible, que é uma jogada muito importante no futebol, ele quebra a marcação, ele te dá uma vantagem no campo ofensivo, tanto que o Inter é o time que mais tenta driblar nesse ano no Brasil, 8,2 dribles por jogo. Ano passado já era o segundo colocado, o Nico Lopes é um dos principais dribladores do país, ele também foi o segundo colocado no Brasileiro do ano passado, então ele também tá mantendo essa marca legal agora, tá com 2 dribles por jogo, apenas 4 jogos, é verdade, é um número baixo, mas ele ainda continua sendo esse cara do drible no Inter, né? E essa marca é importante, é óbvio que é muito bom você ter o time mais driblador. Número bom. Mas aí a gente foi pro cruzamento de informações com as perdas de posse. Porque está diretamente relacionado. Ligado, você tenta driblar, quando você não consegue, muitas vezes você perde a posse. E o Inter é o segundo que mais perde a posse entre esses 12 times que a gente coleta também. Uma coisa que eu ia falar, você falou um negócio aqui de perda de posse, eu já lembrei automaticamente de quem? Do Patrick. Porque é um cara que, apesar dos números muito bons de desarme, ele era o segundo jogador que mais perdia a posse no ano passado no Campeonato Brasileiro. No ano passado, entre todos. E o Inter? E entrava nessa máxima de tentar driblar. Não é a dele. Que não é a função principal dele. Ele acaba sendo forçado a fazer isso pelo estilo de jogo. Sim. Acaba perdendo muito a posse. O Inter é o segundo que mais perde a posse no Brasil esse ano. Era o primeiro no Brasileirão do ano passado. E ele só não é o primeiro porque o Santos é o primeiro. Mas aí tem uma diferença gritante, que é a quantidade do tempo que o Santos fica com a bola. E aí a gente fez esse cruzamento da informação também, e a gente chegou a esse número que o Inter perde uma bola a cada 26 segundos que você tem a posse. É o menor número também entre todos os times. Então pra gente ver como o Inter tá bem no extremo de todas essas marcas. E a média também da perda do resto dos times que a gente coleta é 32 segundos, já é uma diferença 32, também. Quase 33, já dá pra ver que tá segundos, fora. Então essas marcas indicam bem que o Inter é um time que está tendo esses problemas de criação. Muito do ano passado ficou nas costas do D'Alessandro. Quando não tinha o D'Alessandro, os outros jogadores que não têm essa característica foram forçados a partir para esse fundamento e não conseguem corresponder como um cara que tem excelência nisso, né? A gente tem que ressaltar esse tipo de coisa, como que o D'Alessandro principalmente vai aguentar fisicamente a temporada, se a diretoria do Inter vai conseguir buscar mais reforços para a posição. Fato é, do jeito que tá, vai complicar em futuras competições. A Libertadores está começando agora, o Inter joga contra o Palestino fora de casa na próxima quarta-feira. Tem o River Plate no grupo exatamente, também, um grupo complicado. Grupo complicado. Então, colorados,
atentem-se, porque tem coisa a melhorar, né, Masman? Precisa melhorar, o Inter tá fazendo essa campanha, como a gente já falou, tá invicto a alguns jogos, mas tem campo para melhor. A gente espera que a gente possa ter dado alguns insights legais aqui, talvez até para a própria comissão do Inter e para o torcedor colorado entender um pouco melhor o que está acontecendo no time. Atenção nisso aqui, hein, Odair? É isso aí, galera. A gente volta com mais vídeos aí na semana que vem. Bom carnaval aí para todo mundo. Vamos aproveitem aproveitar com moderação. Mas não se esqueçam de ativar as notificações, hein, gente? Inscreva-se no nosso canal, porque a gente precisa muito da ajuda de vocês. Sempre importante. Falou, galera. Falou, galera.